Hi there, how's it going? Are you ready for another class? Na aula de hoje nós vamos estudar 3 categorias de pronomes. Os demonstrative pronouns, os reflexive pronouns e os indefinite pronouns. Vamos começar pelos demonstrative pronouns, que como o próprio nome diz, eles são pronomes demonstrativos. Os demonstrative pronouns são usados para apontar para alguma coisa em particular na oração. E são esses 4 aqui, o this, o that, o these e o those. Eles são usados de acordo com a posição do objeto com relação à pessoa que fala. Se o objeto está próximo ou se o objeto está distante da pessoa que estiver falando, você vai usar um desses pronomes. Esses pronomes eles podem aparecer tanto no singular quanto no plural, e para isso eles possuem suas formas próprias de singular e de plural. E eles só têm essa divisão singular e plural, eles não existem, eles não são usados de acordo com o gênero, se é masculino ou se é feminino, apenas singular e plural. No singular, nós teremos o this, que é este, esta ou isto, o that, aquele, aquela ou aquilo. No plural, nós já teremos o these como plural do this e o those como plural do that. O this e o these, eles são aqueles pronomes demonstrativos usados quando você vai apontar para algo que está próximo de você. Se sou eu que falo e eu vou mostrar algo que está próximo de mim, se for no singular o objeto this, se for no plural these. Se eu vou mostrar o objeto que está longe de mim que estou falando, no singular eu vou usar o that e no plural eu vou usar o those. This is a very nice school. Porque a escola está próxima, né? Eu estou próxima da escola. Who are those? Yes, that's right. This is my father. That's my father. Então, de acordo com a posição, ó, o pai está próximo do falante, por isso ele usa o this. Aqui o pai já está longe do falante, por isso ele usou o that. Seria that is, this is. Já o this e o those, se for para usar o verbo to be na frente, vai ser o verbo to be no plural. These ou those are. These belong to me. Está próximo do falante, por isso eu usei these no plural. Os objetos estão próximos. Those looked just like mine. Os objetos estão distantes do falante, por isso eu usei o those no plural. Basicamente, os pronomes demonstrativos são usados assim. Você vai indicar se está perto ou se está longe, se é singular ou se é plural. Entretanto, existem alguns outros usos, né? Outras formas de se usar esses pronomes. Quando você quer retomar algo que foi mencionado anteriormente na frase, você pode usá-los. I didn't have time. This was the problem. Então, esse this, ele está se referindo a essa oração aqui. A primeira oração, eu não tinha tempo. I didn't have time, não tive tempo. Então, esse this está mencionando algo que foi dito anteriormente. Sheila adopted a pet. Really? I didn't know that. Esse that, ele está se referindo a um fato que foi mencionado pelo interlocutor antes, na frase anterior. Usa-se também esses pronomes quando você vai atender o telefone. Você diz, hello, this is Laura, por exemplo. Se eu quero apresentar alguém, eu também uso esses pronomes. Hi, Chris, this is my friend Laura. Então, eu estou apresentando, essa é a minha amiga. Hello, Laura, nice to meet you. Esses pronomes this, that, these e those também podem ser usados como adjetivos demonstrativos. Como assim? Quando ele é um adjetivo demonstrativo, ele vai estar sendo um adjetivo porque ele vai modificar o substantivo. E como você vai saber se ele é um pronome demonstrativo ou se ele é um adjetivo demonstrativo? Bem, quando ele for pronome demonstrativo, ele virá sozinho.
Ele não vai vir acompanhado de uma outra palavra, modificando nenhuma. Quando ele for um adjetivo demonstrativo, ele virá acompanhado de substantivo, modificando ou determinando. Como nesse primeiro exemplo, do you like this photo? Tem o pronome e aqui eu tenho o substantivo, por isso ele vai ser aqui um adjetivo demonstrativo, tá? O pronome foi usado, mas aqui a função dele é de adjetivo demonstrativo, porque veio acompanhando um nome. Nesse segundo exemplo, ele já é um pronome demonstrativo normal, ele está sozinho na frase. Do you like those? This book is wonderful. Ele está acompanhando o substantivo, por isso ele vai ser adjetivo demonstrativo. That was a wonderful meal. Ele aqui é pronome demonstrativo porque não veio com substantivo. Na frente dele eu tenho um verbo. Esses são os pronomes demonstrativos, certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido e vamos para o próximo, que são os reflexive pronouns. Também é simples e bem fácil de entender. Os reflexive pronouns são usados quando uma ação praticada por um sujeito recai sobre ele mesmo. É quando você pratica a ação e você recebe ela. Então, assim, ao mesmo tempo você vai ser agente e você vai ser paciente daquela ação. Esses pronomes, eles vão concordar em número e em gênero com a pessoa, com aqueles pronomes pessoais. E eles vão ser formados, né, a partir dos pronomes my, your, him, her, it, our, your e them, mais o self, se for singular, e selves, se for plural, como nos mostra essa tabela. Aqui eu tenho os pronomes reflexivos e a tradução. Myself, yourself, himself, herself, itself. Eu usei o self só nesses pronomes que são do singular. A primeira pessoa, a segunda pessoa do singular e as terceiras do singular. Nas pessoas do plural, eu vou colocar o self no plural e o plural do self é selves. Então, ourselves, yourselves e themselves. Pronto, estão aí os pronomes reflexivos para vocês. Então, vamos ver como é que eles são usados. Olha aqui os exemplos. I hurt myself with the knife. Ele praticou a ação e, ao mesmo tempo, ele recebeu, não foi? Ele se machucou. Machucou a ele mesmo. They hurt themselves. Eles machucaram a quem? A eles mesmos. My parents prefer to drive themselves. Não precisam de ajuda de ninguém. I cut myself. Clara did the homework by herself. Fez sozinha. Introduce yourself, please. Aí estão alguns exemplos. E eles, basicamente, exercem 3 funções na frase. Quer dizer que quando ele aparecer, ele pode estar assumindo uma dessas 3 funções. Pode ser uma função reflexiva, que é quando o sujeito pratica e recebe a ação. Pode ser uma função enfática, porque você vai estar enfatizando, né, que aquela pessoa, o que aquilo foi feito sozinho, sem auxílio de ninguém. Pode ainda ter uma função idiomática, que é quando ele vem acompanhado do by, e aí ele quer dizer sozinho. Vamos ver um por um. Quando ele tiver essa função reflexiva, e não, independente da função que ele tiver, uma coisa é certa, ele deve concordar com o sujeito da frase. Aí vem a posição dele. Se a função é reflexiva, ele vem depois do verbo, do tempo verbal utilizado na frase. Aqui eu usei o passado contínuo, e eu coloquei o herself na frente do verbo. Jane was looking herself in the mirror. Veio depois e eu tô concordando, ó. Ela, pronome reflexivo, referente a ela. I cut myself with the glass. Esse myself está concordando com o I e veio na frente do verbo. Aí a função é reflexiva. Quando a função é enfática, né, você vai colocar o pronome reflexivo
depois do sujeito ou depois do objeto, né, do verbo. Veja, Marcus himself prepared the breakfast. Ele está enfatizando porque ele fez sozinho. Ele não precisou da ajuda de ninguém. Então, o fato dele não ter precisado da ajuda de ninguém, ó, Marcos por si mesmo preparou o café. Esse himself está aqui enfatizando que essa ação foi feita por ele mesmo. Então, aqui ele está na frente do sujeito e no segundo exemplo ele está depois do objeto. Marcos prepared the breakfast himself. Esse é o verbo. Preparou o quê? The breakfast, objeto. E o meu pronome reflexivo está na frente dele. Marcus prepared the breakfast himself. Estou enfatizando que ali ele fez aquilo sozinho. Se eu quero realmente indicar que foi sozinho, ela fez aquilo sozinha. Aqui, a ênfase é que a pessoa teve, né, a destreza, digamos assim, de conseguir fazer aquilo. Ele fez por habilidades, por méritos próprios, algo desse tipo. E já aqui, eu quero dizer que é realmente sozinho. Indica, né, que o sujeito praticou a ação sem ajuda. Foi sozinho. Se eu quero que a tradução, o significado seja realmente sozinho, eu vou colocar o by com o pronome reflexivo. Aqui não veio com by, porque eu estou enfatizando que aquilo foi feito sozinho. Mas aqui eu quero dizer que foi sozinho. A pessoa fez aquilo sem ajuda. My mother prefers cooking by herself. My son did homework by himself. Se eu tirasse o by, seria apenas ênfase. Seria apenas essa a diferença. Alguns verbos em inglês, eles são normalmente seguidos por um pronome reflexivo. É o caso desses aqui. Na frente deles, né, eu tenho que ter um verbo reflexivo. Amuse, enjoy. Tenho que ter se eu precisar, se eu quiser usar, gente. Não quer dizer que sempre vai ter na frente deles um pronome reflexivo. Depende da situação de comunicação. Amuse, enjoy, introduce, blame, help, prepare, cut, hurt, teach. São alguns. Be careful, don't cut yourself. Então veio seguido. I blame myself for the accident. Também o verbo pediu, né, nessa situação, pediu que viesse um pronome. Help yourself, the cake is on the table. Mas, como eu falei, não é obrigado a aparecer um pronome reflexivo. Entretanto, existem já outros verbos que, diferente do português, eles não devem ser seguidos desses pronomes, embora eles deem a ideia de que você está fazendo aquilo sozinho. Como é o caso, por exemplo, do get up, que é levantar-se. Você se levanta sozinho, né? Depois de acordar. O sit down, sentar-se. Você vai se sentar a você mesmo. O get dressed, você vai vestir a você mesmo. Lavar, você vai lavar você mesmo. Esses verbos, eles não precisam dos pronomes reflexivos. Porque eles sozinhos já dão a ideia de que você está fazendo aquilo sozinho, está fazendo aquilo por você e para você mesmo. She got dressed quickly. I usually get up at 7 a.m. E aqui nós encerramos esses pronomes reflexivos. Vamos para os outros, que são os indefinite pronouns. Pronomes indefinidos são utilizados quando queremos nos referir a pessoas ou coisas sem que tenhamos que dizer quem ou que fez aquilo. Eles também são identificados como compound pronouns, pronomes compostos, porque eles são formados por duas palavras. Você o junta aos pronomes indefinidos, né, outras palavrinhas, que são elas body e one. Quando você coloca body ou one na palavra, no pronome indefinido, você está se referindo à pessoa. E quando você coloca o thing, você vai estar se referindo a algo, algum objeto. Essa é a tabelinha, ó. Essa é a situação de uso. Por quê? Embora todos eles tenham one, body ou thing, eles não quer dizer que todos eles podem ser usados em qualquer situação. Não é bem assim. Aqueles pronomes que são compostos do some,
someone, somebody, something, até mesmo somewhere. Esses pronomes compostos do some só podem aparecer em uma afirmação, em uma frase afirmativa. E nesse caso você pode usar, se você está se referindo à pessoa, pode usar tanto someone quanto somebody. Mas se você quer se referir à coisa em algo indeterminado, você usa o something. Esse daqui só pode ser usado na forma afirmativa, em frases afirmativas. Já os compostos, os pronomes indefinidos formados pelo no, o no one, nobody e o nothing, eles são usados em frases negativas. Só que tem um detalhe. Quando eles aparecem numa frase negativa, eles não vem nenhum auxiliar indicando que aquela frase é negativa. Não tem. É como se fosse uma frase afirmativa e quando você acrescenta um desses pronomes, ela fica negativa, mas que em si não há pronome, não há auxiliar negando. Já diferente do any, o anyone, anybody e o anything, eles sim são usados em frases negativas onde vêm os auxiliares, seja am not, are not, is not, do not, does not, did not. Se veio auxiliar mais o not, o pronome que você deve usar é um pronome com N, dependendo do que você se refere. E outra situação é em perguntas. Anyone também vai ser usado em pergunta. E vejam que ele alterna, às vezes ele significa alguém e às vezes ele significa ninguém. Tudo vai depender se é uma negação ou se é uma pergunta. Se é uma pergunta é alguém, se é uma negação é ninguém. E temos também o everyone. Esse pronome every, everyone, everybody, everything, significa tudo. Então, todo mundo ou tudo. Ele pode ser usado em afirmação ou ele pode ser usado numa pergunta. Ficou clara essa parte para vocês? Continuando. O verbo que será utilizado logo após esse pronome indefinido, qualquer um daqueles, ele tem que estar no singular. Por quê? Porque você não sabe quem ou que é. Portanto, você presume que seja singular. Então, a forma verbal que for usada com qualquer um desses pronomes, ela tem que estar também no singular. Aqui eu tenho is, que é singular. Is waiting for her at the door. Nobody or no one showed up at work today. Aqui é presente contínuo. O verbo to be is, a forma verbal is, indica que é singular. Aqui já é passado simples, então independente de ser pessoa no singular ou no plural, o verbo vai permanecer da mesma forma. Mas aqueles que são presente contínuo, passado contínuo, presente simples, present perfect, eles têm um auxiliar específico para o singular. Olha aqui o presente simples. Does anyone or anybody here know how to speak Spanish? Portanto, eu coloquei does porque esse sujeito aqui é desconhecido e eu presumo que ele esteja no singular, por isso o verbo também tem que estar no singular. Everybody or everyone loved the party. Presume-se que aqui é singular, por isso aqui o verbo também está na sua forma de singular, só que aqui é passado simples. Os termos some, no, any e every, eles também podem ser usados sozinhos. Nem sempre eles vão só aparecer com o one, o thing ou body, até mesmo where. Eles podem vir sozinhos. E quando eles vierem assim, sozinhos, eles têm um significado próprio. E quando eles aparecem na frase, eles podem ser chamados de indefinite adjectives, porque eles modificam o substantivo, ou eles ainda são conhecidos em algumas gramáticas como quantifiers, que são quantificadores.
São palavras usadas para dar quantidade, só que, é claro, são uma quantidade indefinida. Como também temos o few, o many, o much, o a lot e tantos outros quantificadores usados para expressar quantidade indefinida. Muito, pouco. E aí a diferença entre cada um deles, além do tipo de frase, né? Porque o some, when, no e o every, eles devem aparecer naquele tipo de frase que eu falei. O some só pode aparecer numa afirmação e nesse caso aqui ele ainda pode aparecer numa pergunta se você estiver oferecendo. Would you like some tea? Se você oferece, espera que a pessoa diga sim, né? Sim ou não, sei lá. Mas quando você oferece, você pode usar o some na pergunta. Do contrário, ele só deve aparecer na afirmação. O no é nessa frase, olha só. I have no reason to feel sad. Vejam e me digam, vocês encontram aqui um auxiliar negativo, um don't, um doesn't, um not, em algum auxiliar? Não, você não tem. Mas a frase é negativa porque eu usei o no. O no aqui está sendo usado sozinho. O not tem que vir com auxiliar. O no, quando é usado sozinho, não precisa de auxiliar. E ele já indica que a frase é negativa. I have no reason to feel sad. Nesse exemplo sobre o some, ele é uma afirmação. She has some problems to solve before her trip. Então, só na frase afirmativa, o no em uma frase negativa que não venha auxiliar negativo. E o N, ele deve vir ou numa pergunta ou numa negação. Vocês podem encontrar any, anyone, anybody, anything, em alguma frase afirmativa. Pode. Digo você que pode sim. E se ele aparecer numa afirmação, o significado dele é qualquer. Qualquer um. I'd like anyone, anything. Eu gostaria de qualquer coisa. Ele pode acontecer de vir numa afirmação, mas quando ele vier, ele vai ter esse significado de qualquer, daquilo ou daquele. Do I have any reason to be worried? Eu tenho alguma razão para me preocupar? Do I have any reason? E o every, né, que ele pode vir numa afirmação ou numa pergunta, ele também pode vir sozinho. He plays tennis every Saturday. Então, ele joga tênis todos os dias, todos os sábados. As terminações where e how ou way, elas também podem ser adicionadas a esses pronomes indefinidos. Quando forem acrescentadas, é claro, ele vai dar um outro significado. Vai criar uma palavra nova. Somewhere, em algum lugar. Somehow, some way, né? De alguma forma, de algum jeito. Nowhere, nenhum lugar ou lugar nenhum. No how, no way, de jeito nenhum, no way. Anywhere, em algum lugar. Anyhow, anyway. Everywhere, every way. And that's it, guys. É isso, gente. Thank you. See you next class and Merry Christmas to you all.